Vamos fazer um breve review dos episódios 3 e 4 de Gachakuta. Vai ser um pouco diferente dos outros episódios de review por questão de tempo. O episódio 3 cobre cerca de 3 capítulos, se eu não estou enganado. Capítulos 4, 5 e 6. E nesse capítulo fica muito mais claro algo que eu já estava explicando pra vocês. O Engine explica de verdade pro Rudo como funciona o surgimento das pseudo-criaturas ou bestas imaculadas, como ficou na tradução. Assim como os objetos que os zeladores usam, o lixo também ganha poderes a partir dos sentimentos negativos. E como o núcleo deles é formado por emoções, eles simplesmente não podem ser destruídos de uma forma normal, apenas com os Jinkies, que no mangá eram traduzidos como personarmas, mas na tradução oficial virou utensílios personalíssimos. Pelo amor de Deus, eu nunca vou falar isso na minha vida, tá? Eu vou falar de personarma porque é muito mais fácil. Depois de explicar isso, o Engine diz que vai buscar um mestre pro Rudo e a gente acaba conhecendo o Zanka. O Rudo se encontra com ele de forma meio infortúnia, o que acaba gerando uma espécie de mal entendido, e a gente vê mais uma vez essa dificuldade que o Rudo tem com sentimentos e interagir com pessoas, e cada vez isso fica mais esquisito, ao mesmo tempo que ele pensa demais sobre como ele se sente, como ele sorri. Cara, eu como uma pessoa diagnosticada com autismo tardio, eu me identifico muito com o Rudo nessas cenas. Eu sei que não é uma coisa diagnosticada do Rudo ser autista, mas é uma questão de identificação minha mesmo. Essa questão de escolher como sorrir, quando sorrir, e causar má impressões pelas suas expressões faciais estarem diferentes, pô, isso aí é uma experiência muito próxima pra todo mundo que já teve uma certa dificuldade em interagir socialmente. O Zanka acaba achando que o Rudo roubou o bastão dele, o que leva eles a brigar, mas depois o Rudo conversa com ele, diz que ele estava enganado, pede desculpa, tudo fica bem, aí o Rudo sorri e fica mal de novo. Eles acabam lutando e é uma cena de comédia muito engraçada. Eu queria ressaltar assim a trilha sonora, não só porque ela teve um batidão de funk muito legal, como também as escolhas cômicas aqui foram muito bacanas. O Rudo acaba pegando um desentupidor pra lutar e abordando o Zanka pra lutar com o Cocô. A gente consegue ver a personalidade dos personagens sendo evidenciadas aqui. No entanto, aqui vem a magia de Gachaku, tá? Durante essa luta, a gente tem uma parada já sendo super, mega, hiper bem construída. A construção de mistério é absurda e se vocês não prestarem atenção nos detalhes, vocês vão perder muita coisa. Então eu tô aqui, vou dar um spoiler pra vocês. Eu vou falar uma coisa que não significa nada pra quem tá aqui agora, mas pra quem já leu o mangá, e lá na frente isso vai fazer bastante sentido. Um corvo aparece bem aqui. Antes da luta dos dois começarem, tem um corvo assistindo a luta e esse corvo voa e vai embora. Quem já leu o mangá sabe do que eu tô falando e ele estava presente aqui nessa luta agora, mostrando aí a genialidade da Kei Urana e colocando as pistas desde o começo. Depois disso a gente vê a interação dos personagens em si, todos eles indo embora de volta pro quartel central dos zeladores. Quando tá todo mundo no carro, você vê que é todo mundo meio maluco das ideias. O Zanka também não consegue lidar tão bem com as emoções, o Engine também é um cara um pouco estranho. Na verdade, eu acho que é um conceito, não sei se de propósito, mas eu acho todos os personagens de Gachakuta muito esquisitos. Eu não acho eles humanos de verdade, eu acho eles muito caricatos. E eu acho que isso é uma coisa que vem do Okubo, que pra quem não sabe, foi um sensei ali pra Urana antes dela se tornar mangaka, que no estilo do Okubo isso fica cartunesco, fica divertido e a gente acaba se guiando pelos arquétipos de personagens. No entanto, no estilo da Kei Urana fica um pouco incômodo pra mim, porque eu acho que os personagens dela não são tão humorísticos. Eu não sei se ela vê isso, eu não consigo ver eles dessa forma. Eu vejo eles meio sérios demais e é como se fosse alguém sério tentando fazer piada. Não funciona tanto pra mim, mas não significa que seja ruim, tá? Só acho que os diálogos dos personagens não parecem tão naturais assim. Parece muito mais uma reprodução do estilo do Okubo, como ele faz em Fire Force, como ele faz em Soul Eater, do que necessariamente um estilo próprio. E aí ela ainda tá se acertando nisso. Mas isso não prejudica a qualidade da história como um todo, tá, gente? É só uma coisa que eu penso mesmo. Enfim, acho que a última coisa engraçada a ser destacada e legal, assim, sobre esse episódio é ver como que o Rudo tem uma certa dificuldade pra lidar com meninas e isso é algo. A Ryo é uma personagem que aparece e ela já chega encostando ali no cabelo do Rudo e ele fica todo confuso. Afinal, é um moleque adolescente com hormônios e tudo mais. E ele já tinha mostrado esse interesse por mulheres ao longo do episódio, se vocês prestaram atenção. Então eu acho que isso é uma parte
importante do personagem, dele ser tímido e não conseguir lidar muito bem com isso. E é aqui que a gente acaba o episódio 3. O quarto episódio também adapta 3 capítulos, o 8, o 9 e o 10, e ele começa com o Urudo chegando na base dos zeladores, e o Engin apresenta ele pra Semil, que é uma pessoa qual a Personarma tem o poder de ver a verdade através das pessoas. Ela analisa o Urudo, vê algo qual ela não quer falar sobre e dá uma explicação do que o Urudo tem ou não tem que fazer. Aqui já ressaltam as características físicas que ele tem e que não vai precisar fazer tanto treinamento assim. Uma forma fácil de introduzir o personagem e falar que ele vai poder pular o básico. Depois disso, o Engin fala pro Urudo quantas pessoas mais ou menos tem na organização e descobrimos que existem mais grupos de zeladores além desse. Além disso, a gente tem um vislumbre de vários personagens cujo qual ainda vão aparecer. Mas, de novo, eu tenho esse problema com Gachakuta e eu acho que vocês vão ter também. É personagem demais. É que nem Naruto. Todos esses personagens não vão ser abordados, eu acho. A não ser que a Keiurana consiga revolucionar o jeito que ela escreve, de verdade. Porque são muitos personagens, a gente tem aí quase 200 capítulos e a gente não abordou nem metade deles. Raramente um ou outro aparece durante um capítulo curtinho. Então não sei, na verdade. Não sei se era necessário criar tantos personagens assim. Tem alguns com designs bem legais, poderes bem legais, mas isso é um pouco exagerado, na minha opinião. Depois desse breve momento, o Engin leva o Urudo pra encontrar o chefe deles. E ele dá uma introdução do chefe. No entanto, ele não aparece nesse momento aqui porque ele não tá presente, apesar de que o Engin achou que estivesse. E assim, eu não sei se eu vou com a cara desse chefe. Não só pela introdução que o Engin fala, sobre ninguém saber como é a personarma dele e tudo mais, mas também porque eu sinto que ele tá escondendo alguma coisa muito grande, até hoje, assim. Apesar de que no mangá ele ainda é gente fina pra caramba. Mas não sei, eu fico com uma sobrancelha levantada. Pra mim, toda essa introdução lembra muito a introdução do Aizen. Mas ainda assim, o cara é gente finíssima, então não sei o que pensar. O Urudo acaba se irritando porque o chefe não tá ali e ele queria saber como voltar pro paraíso. Esse ainda é o objetivo principal dele nesses episódios, mas isso não vai durar muito tempo, tá, gente? Então eles acabam decidindo levar o Urudo pra uma missão como um aprendiz. E assim, a Ryo dá constantemente em cima do Urudo mesmo. Na verdade, é uma abordagem que a gente ainda não tem certeza sobre o que ela sente pelo Urudo, mas ela parece que gosta dele. Talvez não, talvez ela não goste, mas parece que gosta. Chegando no local da missão, a Ryo começa a apresentar pro Urudo as feras imaculadas e como elas são e o que elas fazem. No entanto, as coisas fogem um pouco de controle e aparece uma fera imaculada gigante que eles nunca tinham visto antes. Enquanto a Ryo começa a eliminar as feras menores para enfrentar a fera maior, um dos assistentes que tá ali acaba sendo atacado por uma fera imaculada e o Urudo protege ele. Esse assistente é o Folo e ele vai ser importante lá no futuro. Por isso que eu tô destacando ele aqui. Eu acho que ele não foi muito bem introduzido nessa parte e o fato deles estarem usando máscara faz com que a gente não perceba tão bem que esse é o mesmo cara que vai aparecer lá na frente, principalmente no mangá. Aqui no anime, como é colorido, fica um pouco mais fácil, mas ainda assim tô chamando a atenção dele pra vocês, ok? Esse é o Folo, ele é importante. Enquanto a Ryo tá lutando, ela encontra o ponto fraco da criatura. Isso me lembra muito Shadow of the Colossus, não só pela questão das zonas proibidas, mas como de criaturas que têm pontos fracos em específico e são gigantescas. Pra quem já jogou o jogo sabe como é parecido. E o Urudo, enquanto vê a Ryo lutar, se sente extremamente impotente. E é por isso que eu reclamei tanto do segundo episódio, dele tá conseguindo virar mortal e conseguindo fazer um monte de malabarismo, acrobacia maluca. O Urudo é só um moleque. E aqui nesse episódio, ele se mostra um pouco incoerente com o episódio 1, porque ele não consegue desviar dos ataques das pseudo-criaturas e ele não consegue virar mortal pra fugir de uma queda de um buraco. Ele acaba sendo salvo por um dos assistentes. Então assim, eu acho que aquele episódio 1 exagerado realmente fez diferença. Seguindo, a Ryo derrota a fera imaculada gigante com uma cena de animação incrível que já tinha aparecido nos outros trailers, e a gente descobre que essa fera imaculada tinha um núcleo específico, um núcleo de um objeto diferente das outras. O que eu não gosto nessa apresentação aqui, falando em sentido de roteiro, é o fato de que o status quo foi mudado muito rápido. A gente nem se adaptou ao status quo de feras imaculadas com um núcleo emocional e a gente já se depara com feras imaculadas com um núcleo de objeto. Eu acho um pouco cedo demais, eu acho que precisava de alguns outros eventos antes disso aqui acontecer. Mas essa foi a escolha da história, o que já encaminha a gente para um mistério maior depois. Enfim, em geral eu gostei da adaptação desses dois episódios. Ela se mostrou muito mais fiel ao segundo episódio. Eu sinto que o segundo episódio eles queriam engajar um pouco mais o público. Aqui realmente a adaptação tá muito mais próxima do que é do material original, com alguns acréscimos aqui e ali que eu acho que são extremamente importantes, mas sem distorcer qualquer coisa que tá acontecendo na história. Tem algumas cenas que foram rearranjadas para funcionar no esquema de episódios ao invés do esquema de capítulos e eu acho que isso é bem positivo.
tempo. Mas no mais, é uma adaptação excelente. E, cara, a melhor parte disso aqui, pra mim, assim, tá sendo a trilha sonora. Cara, eu queria poder colocar aqui sem tomar copyright, mas, pô, não dá. A trilha sonora é insana. Insana em todos os aspectos. E era o que eu esperava pra Gachakuta, principalmente pensando em todo o visual da série. Eu esperava uma trilha sonora desse jeito, eu tô recebendo exatamente do jeito que eu esperava. Mas é isso, eu tô gostando muito de acompanhar esse anime. Espero que vocês estejam gostando também. Deixa aquele like pra ajudar, valeu e fui, até mais.